Foi a melhor apresentação sob o seu comando este ano, Rogério? Não, foi um bom jogo. Contra o CSA também foi um bom jogo aqui que nós fizemos, apesar do resultado não ter sido o último jogo contra o Horizonte. Nós também tivemos 20, 25 finalizações, só que a bola não entra. Quando a bola não entra, a gente analisa o resultado de trás para frente. Quando a bola entra, a gente analisa como um todo, né? Isso é natural, também não é que é só uma observação de como é feito sempre na vida, né? Sempre parte-se de um 4-0, você começa a analisar as coisas boas. Um 0-1, que você cria o mesmo número de oportunidades, você acaba vendo de maneira diferente. A única coisa, mais um gol regular anulado hoje, né? Tá uma média de 1 por jogo, mais ou menos, gol normal que está sendo anulado da gente, que a gente deu uma olhadinha nisso também, né? A arbitragem possa olhar para isso. Hoje o gol do Marcinho, o gol legal, o último gol do Ederson, um gol legal também no último jogo, que seria um resultado diferente. Vamos ver se dá tempo da gente reverter essa situação que a gente se encontra no Campeonato Cearense. Na Copa do Nordeste o time deve, né, manter a liderança, ao menos até a próxima rodada. E aí agora domingo tem o Clássico. Te agradou esse conjunto de hoje, essa partida, o desenvolvimento da equipe? Ofensivamente sim, criou bastante. Defensivamente alguns pontos frágeis, descompactação, o que até é normal, porque nós temos o Osvaldo ainda um pouco longe da condição física ideal. O Edinho já também um pouco cansado e não é um jogador de tanta intensidade de ida e vinda. Mas os dois têm muito talento individual, né? Junta-se ao Dodô, que está voltando agora pela primeira vez, né? Joga 90 minutos, ou quase 90, porque foi substituído um pouco antes, justamente também pensando ver se ele tem condições para jogar domingo. Mais o Júnior Santos, então hoje nós jogamos em 2 blocos de 6, com Derlei e Felipe para trás, e um bloco de 4 com os jogadores de frente. Isso não pode acontecer contra um time de Série A, por exemplo. Isso te custa o jogo, né? Como nós hoje conseguimos os gols, fazer os gols, aí fica um pouco escondido esses erros que a gente teve, essa distância entre linhas que a gente teve, né? Quando os jogadores estiverem melhor fisicamente, isso não pode acontecer, tem que estar mais compacto para não sofrer contra-ataque. Se pega uma equipe bem qualificada como é a do Ceará, eles se aproveitam em cima disso. Você não contou com Bruno Melo, com Ederson, com Paulo Roberto, que são considerados titulares. Lhe preocupou para o jogo de hoje? Eu confio em todos os jogadores, cara, que estão comigo no banco. Se eu disser para você que não são jogadores importantes, o Bruno, uma fratura, 2 dos dedos, deve ficar fora por bastante tempo. Num lance de 2 toques, uma brincadeira, e acabou caindo em cima da mão. Então ele deve ficar fora, afastado durante um bom tempo. O Paulo não se sentiu bem, ele já vinha ontem com ruim de estômago, enfim, não se sentiu bem, estava com fraqueza. Hoje não conseguiu reunir condições, estava com um desarranjo intestinal e se sentiu com fraqueza, não pôde jogar. De última hora, isso foi às 5 horas da tarde que nós tivemos a informação definitiva que não daria para ele jogar. E o Ederson está com uma lesãozinha, uma pequena lesão na panturrilha, e também não pôde ir para esse jogo, não teve condições da gente usá-lo. Mas nós aqui temos coragem com quem a gente tem, né? E hoje teve de bom a estreia, né, do Osvaldo, né? O Dodô voltando a jogar, mas esses jogadores são importantes, sim, fazem falta pra gente, claro, sem dúvida. Quanto mais forte, mais opções você tem. Mas o Derlei hoje substituiu bem o Paulo, principalmente na marcação, deu equilíbrio. Já que nós fomos desequilibrados no sentido desses 6 e 4 na frente, nessa distância, o Derlei foi fundamental, porque ele é um jogador de muita resistência física, né, muita marcação, ajudou a equilibrar essa falta de ritmo dos jogadores de frente, né? E hoje nós aproveitamos para rodar, para pôr todos, pôr um pouquinho Marcinho, um pouquinho Romarinho, um pouquinho o Matheus, né? Todos para a gente tentar ver, né, em quem que a gente pode usar, contar. Acho que o time tentou ser ofensivo, ao menos até o final do jogo, trocando somente os jogadores de frente. Em cima dessa coragem que a equipe teve hoje, Rogério, qual a importância desse resultado para dar uma confiança para esses teus atletas para o jogo de domingo? Olha, eu acho que confiança esse time tem, ele leva sempre. A única coisa é que contra os últimos jogos, contra a Ferroviária o time contra o Ferroviário, desculpa, Ferroviário é São Paulo. Contra o Ferroviário o time criou bastante, teve chance clara de gol. O Júnior Santos sem goleiro acabou deixando uma bola passar. Contra o Horizonte o time
jogou em cima do horizonte o tempo todo. Quer dizer, os últimos jogos a bola não estava entrando e hoje a bola entrou. A gente espera que a gente também tenha oportunidade de fazer gols em próximos jogos. Tem a chegada do Wellington agora, que é um 9 de área, um jogador de área, mas está voltando de uma lesão, de uma transição. Faz 5 dias já que saiu do departamento médico, já está trabalhando, começando a trabalhar com bola. Eu não sei se tem tempo de ser inscrito para domingo. Se tiver inscrito, ele pode até estar no banco no jogo de domingo, né? Tem o Diguinho, que parece que acertou o contrato com o Fortaleza Natan regularizado. o Natan sim, o Natan foi regularizado, mas foi avisado agora aqui no vestiário quando nós chegamos aqui, e ainda é um jogador que também requer um pouquinho mais de treinamento, mas pode também ser uma opção no banco de reservas para o próximo jogo, né? Atrasamos um pouquinho, ficou um pouquinho atrasado, um pouquinho em cima da hora. Se as opções tivessem talvez 1 ou 2 semanas mais cedo, seria, né, melhor para não enfrentar essa situação incômoda que a gente está vivendo dentro do Campeonato Cearense, que não há como negar, que é uma situação difícil e incômoda. Agora nós precisamos jogar domingo e tentar a vitória no Clássico, o que é muito difícil porque a equipe do Ceará é muito boa. Mas é possível, a gente não vai desistir de tentar a vitória, e com a vitória aí sim eu acho que abre uma possibilidade de classificação. Caso contrário, fica uma situação difícil, vendo que os resultados coincidentemente sempre parece que se ajeitam para que o Fortaleza fique fora. E também, lógico, nós não colaboramos com a gente mesmo, porque ninguém tem culpa que a gente vai em Horizonte, que chuta 20 bolas e não consegue empurrar uma para dentro. Mas hoje o time mostrou a capacidade de jogo que teve em outros jogos, com melhor poder de finalização, fazendo gols. Nos outros jogos também criou oportunidades, mas não teve boa finalização. Hoje teve. A chegada do Wellington Paulista pode ter dado um incentivo ao Júnior Santos para fazer o que fez, uma atuação brilhante hoje. Eu brinquei com o Wellington aqui, quando chega um jogador, normalmente o cara que está jogando faz 3 gols. Mas eu acho que é importante a chegada, mas uma coisa não é relacionada com a outra. O Júnior tenta fazer o melhor dele. É um jogador que não teve categoria de base, tá? Um jogador que não teve formação em base, ou seja, é o 3º ano dele praticamente jogando futebol profissional. E não teve uma formação com coisas simples e básicas, então ele tem um estilo de jogo muito dele, e você tem que tentar lapidar e adequar. Agora, é inegável que é um jogador de muito arranque, muita velocidade. Quando ele põe na frente, tem um bom chute de direita, né? Uma boa finalização. Eu falo sempre para ele chutar bastante a gol, porque ele tem muita potência no chute, né? E a arrancada dele é espantosa. Se a gente conseguir, o que não é fácil, logicamente, porque você tem muitos jogos, né? E também você não pode desgastar o jogador, mas se você conseguir lapidar um pouco mais ele tem chance de crescer ainda bastante, justamente pelo poder da parte física que ele tem, né? Que é muito forte. Rogério, a gente que é setorista de rádio, a gente não pode ficar nesse lado aqui, dessa zona, tem que ficar atrás do gol durante o jogo. Eu queria lhe parabenizar como comandante da equipe, né? O líder do grupo, que é o treinador, você defender um jogador quando ia entrar, no caso, o Romarinho, certo? A gente não está perto, a gente não vê o que aconteceu, mas pela rede social, sim, a gente sabe o que aconteceu. Lhe parabenizo, você defender um jogador que é do seu elenco, o seu comandado, você defendeu o Romarinho. Nos fala dessa situação. Eu acho que mais importante ainda, ele é um jogador do Fortaleza. Né? Nós todos estamos aqui no Fortaleza de passagem, né? Até um dia vocês que cobrem há tantos anos, né? Fortaleza, Ceará, Ferroviário, os times mais tradicionais, né? Mas eu estou dizendo assim, um dia todos vão passar. Vocês, eu acredito que vão ficar aqui até o fim, né? Da jornada de vocês, seja nessa função, seja numa outra função, mas eu sei que a paixão de vocês é o esporte. E assim, eu não vejo motivo, com toda sinceridade. O Romarinho fez parte do elenco do ano passado, campeão da Série B. Eu entendo que o Marcinho tem um lastro maior do que o Romarinho, porque foi titular, jogou, fez 2 gols no ano passado. Eu entendo que o Matheus Alessandro é um jogador que vem do Fluminense, tem uma grife maior e também entrou, teve um jogo último, ele entrou bem, os outros não entrou tão bem. O Marcinho ainda também precisa melhorar fisicamente, né? Eu só não entendo o que o menino fez de errado. E ele é um jogador do Fortaleza, patrimônio do clube. Ele é jogador do Fortaleza, foi comprado, ele pertence ao Fortaleza, o Romarinho. E não tem porquê. Eu vou dizer uma coisa, pela maneira que eu gosto de jogar, eu gosto de jogador que joga, ataca e também recompõe. Isso é o futebol moderno. O Marlon, por exemplo, ninguém marca como o Marlon. Vocês concordam comigo? O Marlon, a vontade de jogar do Marlon é uma coisa impressionante. Agora, se você der 1 para 1 contra o Marlon, ele não vai ter o drible para passar pelo lateral. Vocês concordam? O Marcinho tem um belo drible no 1 para 1.
né? Mas a recomposição dele não é uma recomposição como é o forte do Marlon. E eu tenho o Romarinho, que é um jogador que ele pode não ter o drible do Marcinho, e talvez nem a força de recomposição do Marlon, mas ele é o jogador mais equilibrado para fazer essa função. É o jogador que tem mais temperado, mais meio termo para fazer essa função. Principalmente quando eu tenho de uns lados o Osvaldo, que está estreando e não tem a mesma... Já não é um garoto mais o Osvaldo, além do que está o primeiro jogo dele com a gente. O Dodô, que está voltando a jogar com a gente, ficou um tempão parado. Então, assim, é um jogador importante que o torcedor apoia porque ele é patrimônio do clube. Se ele é patrimônio do clube, ele também é um bem do torcedor, né? E ali todos, qualquer um desses caras que eu for pôr no campo, são meus jogadores. É minha responsabilidade, são meus jogadores. E o torcedor, no final do ano, aí faz uma análise. Se o jogador não foi bem, tudo bem, a gente, né, ele vai ser emprestado, vai ser vendido, mas durante a temporada, comigo ou não aqui, ele tem que apoiar o jogador do time dele, porque ele entra sempre para fazer o melhor. O menino treina muito bem. Vocês que estão lá sempre, ele treina com muita vontade, com muita dedicação. Então, assim, não tem porquê as vaias antes dele entrar no jogo. Eu acho que ele precisa de um gol. O Marlon foi vaiado ano passado, eu lembro. E aí ele fez um gol e as coisas acalmaram. O Romarinho deu uma assistência muito boa para o Marcinho fazer um gol hoje, legítimo. Se tivesse acontecido, talvez o torcedor teria uma outra. E depois, durante o jogo, não sei se ironicamente ou não posso dizer para você, ele também foi aplaudido muitas vezes. Então, assim, vamos dar força para o atleta que veste a camisa do Fortaleza. Fortaleza não tem 4 milhões para contratar ninguém, não. Fortaleza não tem 1.200.000 para comprar jogador, não. Pode esquecer que não tem. Fortaleza consegue seus jogadores através de empréstimos, jogadores de oportunidade, um atleta como ele que veio do Globo, da Série C. É assim que o Fortaleza tem que se reerguer, se reestruturar. Então é assim que o torcedor vai ter que apoiar. Nós não temos 20 milhões, 25. Todo mundo espera uma grande contratação. O que é uma grande contratação? É um jogador de 20 milhões? Não vai ter grande contratação porque não tem que 20 milhões, 2 milhões, 5 milhões, nós não temos. Aqui nós vivemos para pagar em dia, que o clube faz um esforço desgraçado para pagar em dia todo mundo, e nós vivemos de oportunidades pontuais. Nós não temos esse dinheiro que as pessoas esperam que a gente tenha, então são esses jogadores que vão defender o Fortaleza durante o ano. Eu não sei o que vai acontecer até o final do ano, mas ao menos eu sei que um cara desse, quando entrar, vai fazer o seu melhor pelo clube. Esse grupo já está mais ou menos dentro daquilo que você imagina? Não, acho que não, porque o Wellington Paulista não estreou. Osvaldo, assim, depois que estiver todos em condições, o que vai demorar um pouco, né? Já faltam menos peças, mas ainda nós precisamos fazer alguns ajustes ainda para uma Série A futura, né? Se eu ainda estiver aqui, nós precisamos fazer alguns ajustes para o futuro, para a Série A, alguns jogadores de um pouquinho mais de peso, em algumas posições. Em outras nós temos jogadores suficientes para jogar a Série A. Não sei se você concorda, Rogério, o momento do Ceará hoje, a gente pode dizer que é um pouco melhor do que o momento vivido pelo Fortaleza. Isso deixa o Ceará favorito para esse clássico de domingo? Olha, eu concordo com você que o momento do Ceará é mais positivo, porque vem com pontos a mais, né? E também jogou 2 etapas de Copa do Brasil, apesar de que não teve resultados excepcionais, mas classificou, né? Nas 2 vezes que jogou na Copa do Brasil. É uma equipe que foi mantida com mais jogadores do que a nossa, tem a sua linha de defesa inteira do ano passado, né? A saída do Everson, ainda que saiu agora, que foi para o Santos, que pede um goleiro de qualidade, mas o Fernando entrou bem e vem jogando. Tem o Richard, né? Que também foi trabalhei com ele, teve acho que a infelicidade de ter uma lesão também, né? Mas tem Juninho, que é um baita jogador, Fabinho, Juninho no meio, tem o Roger, né, voltando a fazer gols, enfim, tem um meio campo ótimo, jogadores de lado de campo, um baita treinador que é o Lisca, dentro daquele jeito, né, maluco de ser dele, no bom sentido, logicamente, né, mas vem dando um padrão de jogo bom para o Ceará. É uma equipe muito boa. Se eu disser para você, o Ceará é favorito, aí amanhã vai dizer, não, deixa que eles façam, então não tem muito o que falar. O Ceará está bem no campeonato, né? Estava com 11 jogadores contra 10 ontem. No finalzinho deixou escapar a vitória contra o Atlético, né? Mas deve vir com força total contra o Fortaleza. E o Fortaleza vai tentar também recompor seus jogadores, ver quem tem condições, fazer as trocas que vão ser necessárias e ver o que é melhor para a gente enfrentar o Ceará, sabendo que nós precisamos da vitória nesse domingo. Se eu ainda estiver aqui... Palavra do técnico.